A nossa meditação hoje será em uma história narrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, dos versos 23 ao 27. Então, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se eles, dizendo: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Nunca tive a experiência de enfrentar uma tempestade em alto mar, mas certamente deve ser algo aterrorizante e assustador. E a narrativa nos diz aqui que não foi uma simples tempestade, mas uma grande tempestade. Diante disto, já podemos tirar uma primeira lição dessa história. A lição de que tempestades virão. Enquanto estivermos neste mundo, enfrentaremos tempestades. Tempestades na família, tempestades nas finanças, tempestades na saúde. Esta pandemia que estamos enfrentando é um claro exemplo disto. E mais, as tempestades virão mesmo com Jesus no barco. Percebam que o fato de Jesus estar no barco com os seus discípulos não impediu que a tempestade chegasse. Muitos pensam que porque somos crentes, não enfrentaremos tempestades na vida. Enfrentaremos. E Jesus mesmo disse: No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Então é certo que passaremos por tempestades em nossas vidas. A questão é como enfrentaremos estas tempestades. Como foi que os discípulos enfrentaram aquela tempestade? Eles clamaram a Jesus: Jesus, socorre-nos, estamos perecendo. E deu certo o seu clamor? Jesus ouviu o clamor de seus discípulos? Jesus os socorreu? Sim. Verso 26, levantando-se Jesus, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Então deu certo o clamor dos discípulos. Jesus os ouviu, Jesus os atendeu, Jesus os socorreu. Porém, Jesus lhes faz uma repreensão. Qual foi? Qual foi a primeira pergunta que Jesus fez aos seus discípulos quando eles clamaram a Jesus? Por que sois tímidos? Por que sois tímidos? Em outras palavras, por que sois tão medrosos? Você já imaginou os discípulos com Jesus no barco, o próprio Deus no barco com eles, e ao chegar a tempestade, qual foi o primeiro sentimento daqueles discípulos? Medo. Mas não é assim também conosco, irmãos? Quando chegam as tempestades em nossas vidas, como é que nós reagimos? Com medo. Chega a crise financeira e ficamos com medo. Chegam os problemas na família e ficamos com medo. Chega a doença e ficamos com medo. Chega o coronavírus e nem se fala, né? Por que reagimos com medo quando as tempestades
chegam em nossas vidas, irmãos? Por que os discípulos reagiram com medo àquela tempestade? Jesus nos responde no verso 26. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Porque reagimos com medo quando as tempestades chegam em nossas vidas? Por causa da pequenez da nossa fé. Naquele mesmo dia em que os discípulos estavam enfrentando aquela tempestade com Jesus, naquele mesmo dia, Jesus havia curado um leproso, uma doença incurável naquela época. Naquele mesmo dia, Jesus havia curado o servo de um centurião à distância, sem precisar nem ir à casa daquele soldado. Naquele mesmo dia, Jesus havia curado a sogra de um dos discípulos, a sogra de Pedro, que ardia em febre, certamente sofrendo de uma grave infecção. Então Jesus, tomando-a pela mão, a febre a deixou imediatamente. Naquele mesmo dia, Jesus havia libertado muitos endemoniados. Jesus apenas falava e os espíritos imundos o obedeciam. Porém, mesmo diante de todos aqueles milagres realizados por Jesus naquele exato dia, qual foi a imediata reação dos discípulos diante daquela tempestade? Medo. Um medo proveniente da sua falta de fé. Mas não é assim que reagimos também, irmãos. Mesmo diante de tantos milagres já realizados por Jesus em nossas vidas, mesmo diante de tantas orações já respondidas, mesmo diante de tantos clamores atendidos, então chega a próxima tempestade e como nós reagimos? Novamente, com medo. É como se Jesus tivesse sido capaz de resolver aqueles problemas do passado, aqueles problemas que já passaram em nossas vidas, mas este agora. A pequenez da fé dos discípulos, confrontada por Jesus, era tão pequena que o que eles disseram logo após Jesus acalmar aquela grande tempestade apenas com a sua palavra? O que Jesus diz quando ele levanta-se? Jesus levantando-se diz para aquele mar e vento furiosos: acalma-te, emudece. E o que aconteceu? Imediatamente o mar parou e o vento cessou. Então o que dizem os seus discípulos, verso 27? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este, irmãos, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o mesmo que navega contigo no mar desta vida. Será, irmãos, que este Jesus que acalmou aquela tão grande tempestade, não é capaz de acalmar esta tempestade pela qual você está passando em tua vida? Então talvez você me responda: mas eu não tenho fé. A minha fé é muito pequena. Mas sabem qual é a maior beleza desta história, irmãos? Não é o tamanho da fé dos discípulos, mas o tamanho da graça, da misericórdia e do amor de Jesus, em atender o clamor de seus discípulos, mesmo diante da pequenez de sua fé. Os discípulos, no auge do seu desespero, clamam a Jesus: Jesus, salva-nos, perecemos. E o que Jesus amorosamente faz, irmãos? Mesmo repreendendo a pequena fé de seus discípulos, Jesus, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. A fé dos discípulos
foi suficiente apenas para clamar a Jesus, mas a graça e o amor e o poder de Jesus foram suficientes para acalmar uma tempestade. Então, irmãos, diante das tempestades da vida, clame a Jesus, fiados na graça, no amor e no poder de Jesus. Porque a nossa fé pode ser pequena, suficiente talvez apenas para clamarmos, mas a graça, o amor e o poder de Jesus são suficientes para acalmar qualquer tempestade em tua vida. Aleluia e amém. O Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céus, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, convosco